coloquei essa imagem para lembrá-los de que esse é o nosso verdadeiro eu, né? Nós somos um ser, somos, né, seres totalmente coloridos. Quem assistiu às aulas anteriores vai saber disso, porque nós temos corpos que são invisíveis e que são sutis. E temos um corpo muito especial, que é um corpo chamado corpo emocional, que ele, quando ele está equilibrado, ele tem essas cores, né? E aí, eu quero falar com vocês o seguinte, quando a gente fala de emoção, né? O que que é emoção? As pessoas relacionam assim, aconteceu algo e é por isso, vou dar um exemplo. Não sei quem morreu, né? E por isso eu estou triste. Ou qualquer coisa que nos deixe triste, por exemplo. O que é que nos deixa triste? Não é o fato que aconteceu. Porque às vezes a gente fica sabendo de alguma coisa muito tempo depois que ela aconteceu e a emoção vem ali. Então, o nosso pensamento, o que a gente pensa sobre o que aconteceu é que mexe com a nossa emoção. Então, assim, a emoção ela não tem a ver com a realidade, com o que está acontecendo. Tanto que é possível a gente dizer algo para uma pessoa que nem aconteceu e ela se emocionar com aquilo. Ou é porque é o que ela pensa sobre o assunto, né? O cérebro, ela não tem a ver com o cérebro, a emoção, assim, exatamente com o fato. Ela não tem a ver com aquilo que está acontecendo, mas sim o pensamento sobre o fato. Então, esse pensamento que ele é um gatilho para fabricar algumas substâncias químicas no cérebro e aí a pessoa sentir a emoção. A gente vai entender melhor o que é a emoção, porque hoje eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês, que a gente já tem falado, mas essa aula de hoje ela é muito importante para quem é terapeuta, para quem quer entender, para quem quer ser, tá? Que a gente vai falar sobre o que é a onda. Quando a gente fala de onda, a gente está falando da forma como a gente mede as energias. E onda, ela é ela acontece quando a gente coloca até para ouvir, por exemplo, aqui a gente estava fazendo um teste antes de começar. Então, estava ouvindo o som, e quando você fala, faz uma onda, para você saber que o som que tem uma pessoa falando, se está falando mais alto, mais baixo, se o som está bom ou não está. Tudo, na verdade, que existe no universo é onda. E aí a gente está falando aqui agora de um conceito que é muito difícil para as pessoas entenderem, que é um conceito da física quântica. O que a física quântica diz? Né? Que existe tanto o átomo, matéria, que é o que a gente aprendeu na escola, que é o que a maioria das pessoas no planeta Terra acredita, elas só acreditam no que elas veem, né? Naquilo que é átomo, que é matéria, e existe a onda, e tudo que existe tem átomo, não, nem tudo que existe tem átomo, mas assim, tudo que tem átomo, que é matéria, também tem a onda, tudo é onda. Essa onda, ela vibra de formas diferentes, mais rápido, num espaço de tempo maior, menor, de acordo com as perturbações que a gente chama, por exemplo, as trocas. Quando a gente entra em contato, um dia quando a gente fizer uma aula sobre chakra, ou para quem já conhece, vai lembrar. Os nossos corpos, eles fazem trocas o tempo inteiro com o exterior. Então, não é só o que a gente pensa. A gente o tempo inteiro tem que equilibrar a energia do lugar que a gente entrou, de uma pessoa que chegou próximo, energias invisíveis de toda a natureza, né, que estão ao nosso redor, o nosso corpo fica fazendo essa regulação. Então, ele fica vibrando de formas diferentes. E então a gente tem que administrar essa energia, essas energias diferentes, com a nossa energia, né? Com a nossa vontade, com o nosso livre-arbítrio de querer estar bem e equilibrar isso. Qualquer coisa que acontece, ele faz a nossa vibração ficar diferente. Então, eu estou aqui, aí vem alguém e me ataca. Isso seria uma perturbação oscilante. Isso daqui, quem for estudar física, vai aprender ondas mesmo na física tradicional e não na física quântica. Então, qualquer coisa que mobilizou uma grandeza física, né? Qualquer externo que fez, por exemplo, algo se mover. Para nós, quando está falando de física quântica, é qualquer coisa. Eu estou aqui quieta, de repente, eu estou vibrando numa frequência. E aí, então, eu vejo
uma coisa que me desarranja, vamos dizer, cada pessoa é de um jeito, né? Tem gente que se desarranja vendo uma injustiça, uma violência, uma coisa triste. A minha onda recebeu uma perturbação, então ela começa a movimentar de forma diferente. Nossa questão é que a gente é muito perturbado por muita coisa. E essa é a grande sacada, como é que a gente equilibra essas energias, vocês vão entender um pouco mais, tá? Então, outra coisa que é muito importante falar, antes de eu sair dessa tela aqui, é que a física quântica, quando provou, né, cientificamente, esses conhecimentos todos que eu estou falando de física quântica, que para a gente é tão estranho, né, diferente, a gente escuta falar, mas não sabe o que é, eles todos são conhecidos e reconhecidos no mundo científico desde 1932. Então, a pessoa que descobriu tudo isso já ganhou um prêmio Nobel de Física em 1932. Então, a gente vai fazer 100 anos que isso existe, mas ter esse conhecimento do que, na verdade, a gente talvez não seja muito interessante para as pessoas que comandam aí, né, o nosso planeta, que tem interesse, que a gente não tem essas ondas tão equilibradas. Mas, quando a gente sabe disso, é aquilo que você fala, né, a gente sai um pouco da matriz, vai daquilo que está todo mundo falando e começa a ser uma pessoa vibrando em outra faixa. A energia, que a gente chama de energia, falar, ai, nossa, essas pessoas estão com energia ruim, ai, não sei quem está com energia boa, nossa, a casa aqui tem uma energia boa, né? A energia, ela é o quanto vibra essa onda, o quanto que ela é ampla, ou não, ou contraída, ou ampla, ok? Gente, não se impressione com esse monte de coisa, é a única tela que está esse monte de coisa escrita, tá? É que eu preciso que vocês vejam, né? Quando a gente está falando de frequência, é uma oscilação que acontece com essa onda e que é chamada de hertz, certo? Então, cada 20 oscilações por segundo são 20 hertz, tá? O que a gente precisa saber? Que do mesmo jeito que a gente escuta uma rádio, eu coloquei alguns exemplos aqui, se a gente pega, por exemplo, aqui São Paulo. Em São Paulo, se você for escutar a rádio Energia FM, ela está no 97.7. Você não vai escutar outra rádio, se você estiver nessa conexão. Tá? Todas as energias, ela tem um ponto, né? Todas essas frequências, elas estão num ponto. Se você quiser escutar, sei lá, Jovem Pan, Transamérica, você não vai escutar na 97.7. A mesma coisa a televisão, ao micro-ondas, os exemplos que estão aqui, tá? Eles são formas de frequência, de ondas, assim como nós também somos. E quem estava na aula de cores, vocês lembram que eu disse? Existe uma faixa de frequência, porque tudo é frequência, em que a energia, ela é perceptível pelo olho e ela tem cores. Então, na verdade, as cores não são cores. Vocês lembram disso? As cores são energias. Por isso, a gente, para se cuidar, tem que saber o que significa cada cor e trazer ela na hora que eu preciso, tá? Então, eu coloquei essa tela para que vocês vissem isso. E aí, eu vou entrar na grande questão aqui, que eu preciso que vocês compreendam aqui comigo, tá? É aqui que a gente consegue perceber o quanto a gente precisa se cuidar, entender o que está acontecendo com a gente e rapidamente sair da frequência que a gente está. Quem me conhece, eu estou sempre falando, nossa, sua frequência está baixa, então vamos ver, bora aí ver o que pode fazer para a frequência subir. Eu coloquei um prédio ao lado e coloquei essa escala. Então, se vocês forem perceber, essa escala, ela começa com uma frequência bem baixa, olha lá, 20 Hz, e ela termina lá em 1000 Hz, tá? Essa escala, ela foi criada por um cientista chamado David Hawkes, é por isso que a escala tem o nome dele, né, Hawkes, e o que ele fez, né? Ele é a pessoa que provou pela primeira vez, né, cientificamente, que o que seria o pensamento positivo e o negativo, as emoções positivas e negativas, interferiam em saúde, em estado mental, e ele fez isso fazendo muitas validações. Ele tem catalogado 250 mil validações, experiências, tá? Aí ele ficou 20 anos fazendo isso. E ele, em 1995, lançou um livro que foi best-seller no New York Times, e esse livro, ele explica tudo isso. Ele explica como cada uma dessas emoções estão numa determinada frequência de onda nossa. E por que isso nos interessa? Porque nós temos essas emoções. Essas emoções são as emoções típicas dos seres sencientes.
Não somos só nós que temos essas emoções, os animais também, porque eles também são seres que estão num processo de evolução e de regulação, inclusive emocional também, tá? E aí, por que eu coloquei esse prédio do lado? Porque eu quero explicar para vocês o que significa dizer que uma pessoa está com uma frequência muito baixa, por exemplo. Vamos lá, uma pessoa que está com tristeza. E ela é uma emoção muito comum dela, uma emoção que ela está ali sempre muito forte, né? Reproduzindo. É como se ela tivesse, vamos dizer ali, no segundo andar de um prédio. Imagina um prédio de 30 andares. Quando você está no segundo andar, a sua consciência é de segundo andar, tá? Vamos pensar isso para todos os andares, mas eu estou dando um exemplo aqui de uma pessoa que está, no primeiro andar. E aí, quando você diz para essa pessoa assim, não precisa ser assim, veja bem, você pode sim conseguir ter isso ou aquilo na vida, você a vida não é só isso que você está vivendo, vai passar, vamos fazer isso, aquilo, a pessoa fala, não tem jeito. Ah, isso é para você, para mim não. Para mim não serve, para mim não dá. Por quê? Nesse nível de frequência, nesse andar, se a pessoa olhar da janela, né, da janela da vida dela, ela vai falar assim, nossa, gente, é muito feio isso daqui, sabe? Tem só um estacionamento aqui. Olha que estacionamento cheio de carro, gente, que mato feio que tá aqui. É muito ruim, não, é só isso que a pessoa consegue ver. Por isso que às vezes é tão difícil, quando a pessoa está em determinado, quando a gente fala de nível de consciência, é isso, é em que onda que aquela pessoa está vibrando. Isso tem a ver com aquela frase que a gente sempre escuta de dar o salto quântico. O salto quântico é quando que eu consigo sair de uma faixa vibratória de consciência e para outra. Mais profunda, tá? Não essas emoções que a gente sobe e desce. E aí, agora imagina a pessoa que está lá no 10º andar, quando ela olha da janela. Ela olha da janela, ela consegue ver o parque que está ali mais adiante, ela vê a avenida bonita, arborizada, ela tem outra visão. Então, quando eu estou num hertz maior, vamos pensar os andares de um prédio como se fosse os hertz, tá? Se eu estou num hertz mais elevado, eu só vou atrair e eu só vou emanar opiniões. Qual a diferença vocês acham que é a opinião de uma pessoa que mora, uma opinião sobre a cidade, de uma pessoa que mora na cobertura e uma pessoa que mora no primeiro andar? Elas não vão ter visões diferentes da realidade? Elas vão ter, é a mesma coisa. Então, por isso que algumas pessoas se sentem até irritadas em conversar com outros que têm uma frequência maior, porque falam assim, para você que é fácil. Ah, mas você isso, aquilo. Ah, não, mas você tá iluminada. Tem gente até que zoa isso, né? Zoa popular e fala assim, mas você já atingiu a iluminação, que na verdade, né? São raríssimas as pessoas que estão lá em cima desse jeito, né? É muito importante entender essa questão do elevador para a gente perceber quando a gente se pega com uma emoção muito forte e ela vai ficando meio que permanente, às vezes é algumas que acompanham a vida, sabe? Algumas emoções que estão te rondando, sei lá, 20 anos, 30 anos. Elas já fazem parte até, muitas vezes, de uma frequência de uma família inteira, assim, a família inteira sente aquilo, então, você percebe, essa é uma coisa que tudo bem, aí já envolve até a visão sistêmica, né, da constelação, quando todo mundo, para se unir, tem mais ou menos a mesma frequência, porque às vezes ela está inconsciente, né, ela está girando assim, só que ela traz questões físicas que ela acaba não sendo mais inconsciente, né, porque ela vai para o corpo. Então, eu quero falar um pouquinho vou falar um pouquinho para vocês dessas. Tá tudo bem? Não sei se eu vou voltar um pouquinho. Acho que eu vou seguir aqui. Eu vou voltar só um pouquinho aqui, para que eu... Só um pouquinho, eu não sei. Eu acho legal ver se vocês querem falar alguma coisa sobre isso, porque eu vou falar um pouco como é que acontecem essas emoções, por que a vergonha tá lá embaixo, sabe? Então, muito bem. Vamos lá. O pessoal tá me ouvindo, né? Isso.
Vamos lá, exemplo do prédio. Exemplo do prédio. Aí eu acho o exemplo do prédio incrível para entender por que que emana e por que que atrai, tá? Ainda falando do prédio, eu queria dizer uma coisa para vocês. Por que é que a gente atrai determinadas frequências baixas quando a gente está com determinada emoção baixa? Porque tudo é atração, tudo é Hertz, tá? Eu falo Hertz que é para vocês entenderem que tem uma questão científica por trás. Porque é óbvio que existe um conhecimento, todo mundo sabe, você tá assim, vai atrair coisa ruim. A gente já sabe disso, né? Que como se diz, uma situação puxa a outra, né? Porque se você está no primeiro andar de um prédio, você só vai ver quem está no primeiro andar. Então, todo mundo que estiver no primeiro andar tá junto. Por isso que quando a nossa frequência cai, tudo que está naquela frequência vê a gente. Uma pessoa que está no 10º andar consegue ser vista por alguém que está no primeiro andar? Digam para mim, como é que alguém que está dentro do seu apartamento, dentro de uma sala, ou está na cobertura, como é que essa pessoa é vista por quem está no térreo? Não tem como ser visto, entendeu? Então, assim, eu abaixei minha frequência, estou com excesso de medo, né? Eu realmente estou com medo, porque alguma coisa mexeu com o meu pensamento e fez eu me sentir insegura, achar que eu estou correndo perigo. Quando eu estou assim, a minha frequência caiu. Então, tudo que está na frequência do medo me vê. Quem me vê? A pessoa que está fazendo um assalto, porque ela acredita que somente fazendo aquilo ela vai conseguir resolver as questões da vida dela, porque ela também tem medo de ficar sem. Então, nós estamos na mesma frequência. Então, quando fala, é muito louco quando fala isso, né? Você está na mesma frequência que a pessoa que está fazendo uma coisa que você abomina, assim, né? Mas fala, como que eu tô? Quando o seu pensamento está ali, né? Quando você tem medo da mesma coisa que essa pessoa tem medo, vocês estão no mesmo andar, vamos dizer assim, né? Eu tô falando isso para ficar didático para vocês, tá? Isso faz muita diferença porque a gente tem que perceber rapidamente. Essa é a diferença das pessoas que aprendem a se cuidar. Elas percebem rapidamente quando elas baixaram a frequência delas e que elas precisam fazer algo para sair daquela frequência. Muito bem, eu vou retomar porque acho que eu vou falar por aqui mesmo. Vocês já viram a imagem, ok? Ou é melhor? Vocês preferem que eu deixe a imagem enquanto eu tô falando? O que vocês acham melhor? Coloquem aí. Prefiro com a imagem, fala sem a imagem, como é que vocês querem que eu faça? Esse pessoal tá... Então tá, eu vou fazer deixa com a imagem, tá certo. Então eu vou colocar a imagem então. Vou pôr aqui pequenininho. Opa. Compartilhar. Muito bem. Então eu vou falar aqui dessa imagem, tá? Quando a gente fala da vergonha, por que a vergonha é a emoção mais nociva, de menor frequência que tem? Gente, pensa aí, quanta coisa que a gente tem vergonha. Vocês têm vergonha de alguma coisa? De vocês, né? Por que a vergonha é assim? Porque a vergonha, por que ela é a mais baixa das frequências de emoção? Porque ela impede a pessoa de agir. Por vergonha, a pessoa não faz algo. Então, vamos lá. A pessoa tem vergonha de falar em público, então ela não vai fazer absolutamente nada que precise falar em público. A pessoa tem vergonha, é uma coisa bem comum, né? Tem vergonha do corpo. Então, a pessoa tem vergonha do corpo, então ela não vai, ela foge das experiências em que ela tem que usar o corpo, ou mostrar o corpo. Algumas mulheres têm vergonha, ou se sentem mal com, por exemplo, da sua menstruação, tá? Que é uma coisa de mulher.
Mas a pessoa tem vergonha. Então, por que a vergonha é? Porque com a vergonha a pessoa não tem experiência. E nós somos seres vivendo experiências divinas. Então, na verdade, assim, quando eu falo assim, quem é você, né? Quem é você? Eu vou ver aí, por exemplo, pegar uma pessoa que está aí. O Pedro, que eu li ali. Quem é o Pedro? O Pedro é Deus vivendo a experiência de ser Pedro. Então, o que o Pedro faz? O que o Pedro criou? O que o Pedro estudou? Nós não viemos aqui para distração, né? Nós estamos aqui no planeta para aprender, para acumular conhecimentos, para experimentar, para fazer coisas pelas pessoas, para evoluir. Isso é Deus em ação. Então, quando eu sou uma pessoa que me deixo contaminar pela emoção da vergonha, eu deixo de fazer coisas. Então, assim, eu sou um Deus, vamos dizer, tá? Porque somos deuses. Eu sou um Deus sem fazer experiências. Algumas pessoas chegam a um ponto de se suicidar, de ir para o suicídio. Então, a vergonha, ela é muito nociva por isso, tá? Por isso que ela está nessa escala lá embaixo. Depois da vergonha vem a culpa. E a culpa, por que ela vem depois, né? Porque ela é muito nociva e ela é muito semelhante à vergonha. Mas na culpa, a pessoa, de alguma maneira, ela age, mesmo que como vítima. Ela se manifesta porque ela vai reclamar porque ela é vítima, ou então ela se manifesta porque ela é algoz. Então, aqui a gente está falando só da pessoa que se sente culpada. A gente está falando da pessoa que é vista, né? Assim, que vibra numa energia de culpa. Ou ela teve culpa, sente culpa por ter feito algo, ou então ela se sente vítima. As duas estão na mesma frequência. Então, é mais o uso da ideia, né, do que é a culpa aqui, tá? E essa pessoa, ela acaba culpando os outros pelo fracasso. Tá totalmente relacionada com o vitimismo, essa energia, porque a pessoa sente que os outros são culpados pela situação que ela tá. Ou eu tenho culpa, ou eu sinto que os outros são culpados, né? E aí, então, vítima, né? A apatia, que vem depois, com 50 Hz, ela também é vitimização, mas, assim, a pessoa fica numa situação, vamos dizer assim, paralisada, tá? Ela fica sem esperança, então, você percebe que são todas situações em que a pessoa não está exercendo a energia divina que ela tem, porque ela veio para experimentar. Nós existimos para experimentar o amor, para experimentar o conhecimento, para experimentar o serviço ao outro. E aí vem a dor e o sofrimento. Eles podem ser transformador, né? A tristeza, ela pode ser quando a pessoa... Você já viu aquela coisa vai aprender o namoro no dor? Então, tem muita gente que sofre e dali aprende, dali evolui. Mas o estado de tristeza que não se transforma, ele deixa a pessoa frequentemente nessa frequência baixa. E aí isso traz muitos problemas, né? Ela traz muitos problemas para a pessoa. Além de atrair tudo que envolve tristeza. É impressionante. Essa é outra coisa que vocês precisam pensar, para vocês validarem o que eu estou falando aqui, tá? Vocês precisam validar. O que é validar? Eu escutar e falar assim, putz, não é que é isso mesmo, né? É verdade. Então, assim, lembra que eu falei que em cada andar você só vê o que está no andar? Por isso que tem gente que fica sem namorar, aí fala, não tem jeito, eu não consigo namorar, eu tento namorar, eu não consigo namorar. Aí, um dia, essa pessoa começa a namorar. Só que assim, ela tentou, várias pessoas, nunca deu certo. Aí ela começa a namorar, aí o telefone toca, alguém chama pra sair, aí outra pessoa fala, eu gosto de você. Ela fala, caramba, eu tava sozinha até agora. Agora que eu comecei a namorar, que eu tô com autoestima, que tô me sentindo bem, que eu tô, né, que aumentou a frequência da pessoa, aí aparecem outras pessoas. Por quê? Porque ela mudou de andar. Ela mudou de andar, outras pessoas que estavam em outro lugar começam a vê-la. Isso, por exemplo, emprego também. Está procurando emprego 1 ano, não acha emprego de jeito nenhum, né? Mandou 1000 currículos, né? E aí a pessoa, em algum momento, começa a trabalhar, aí vem a tia, olha, eu consegui um negócio para você. A tia que você pediu 1 ano atrás, né? Aí liga alguém do currículo e fala, gente, mas agora que eu comecei a trabalhar, olha, se isso aqui tivesse aparecido antes, porque você altera a sua frequência, uma pessoa quando começa a trabalhar, aí ela fica o quê? Ela se sente orgulhosa, ela se sente melhor, agora eu vou conseguir fazer, ela sai daquela vibração baixa lá, então ela começa a atrair outras coisas. E aí começa a vir mais daquilo que ela quer. É assim que a gente emana, pela altura da nossa frequência, vamos dizer, tá?
Aí vem o medo, né? O medo é uma insegurança da vida, uma insegurança total, eu sinto que tudo fica perigoso, então isso traz, vamos dizer, paranoia, estresse, a pessoa tem certeza que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa e que a vida dela corre riscos. E isso é uma das frequências mais estimuladas. Vocês conseguem perceber que a maior parte das coisas que acontecem no mundo e que envolve todo mundo, por exemplo, notícias, elas fazem as pessoas ficarem nessa faixa vibratória baixa? Não é à toa que quando você começa a se espiritualizar, você vai escutar das pessoas que você é melhor evitar essas informações. E aí tem gente que diz, mas se você evita, você fica alienado, é para você não receber essa chuva de fatos que quando você escuta, o seu pensamento transforma em químicas, né, nos seus neurônios, e você puxa uma emoção ali, e aí quando você está nesse padrão baixo o tempo inteiro. E a pessoa, quanto mais acredita nessas situações, acredita que a qualquer momento ela vai ser assaltada, acredita que a qualquer momento vai acontecer algo ruim, essa frequência é justamente a frequência que atrai. Isso é muito importante, esse é o ponto essencial aqui, tá? Quando a gente fala aqui do próximo, apegos, a gente está falando de desejo, da pessoa que nunca está feliz com o que tem, é uma faixa de apegos, vamos dizer assim, né? A pessoa nessa vibração, ela fica impaciente, ela fica consumista, ela vibra irritação, vamos dizer assim, tá? Porque as coisas não são do jeito que ela quer. Na faixa acima, né, que é a faixa da raiva, a faixa da raiva, ela assim, ela pega muita gente, porque muita gente fala assim, só se você deixa uma pessoa com raiva que ela vai agir, tem gente que acredita nisso, é uma crença mesmo. Se eu ficar com raiva de algo, aí eu vou e resolvo. Então, esse é um nível de consciência, a pessoa achar que ela precisa ter raiva. É uma emoção bem nociva, que faz com que a pessoa exploda o tempo inteiro, e no final isso causa culpa, vergonha, aí a pessoa fica oscilando. Quando ela chega ali, ela acaba não indo mais para cima, tá? O orgulho ele é uma emoção também de baixa frequência e que é responsável, por exemplo, por guerra. É por causa dessa emoção de se sentir especial, especial por causa da sua religião, ou por causa do conhecimento que você tem, ou por causa vamos dizer assim, da sua raça, todas aquelas coisas que geram preconceitos, né? O orgulho, ele também tem uma baixa frequência por isso, porque ele tem a ver com identificação, com a pessoa se identificar com algo e ficar vibrando naquilo, como se aquilo tivesse importância. Lembrando que nada dessas coisas todas externas tem importância, né? A importância mesmo seria o que a gente sente, a frequência que a gente está, a nossa espiritualidade. Então, muita gente na humanidade está vibrando nessa faixa aí, tá? A coragem, ela já é a faixa que a gente vai dizer que é a faixa média. A maior parte das pessoas no planeta Terra estão vibrando aí. Isso a pessoa já é otimista, ela acredita, né? Ela acredita que as coisas são possíveis e tal, né? Esse é o primeiro nível da coragem para cima, vejam pela cor, onde as coisas a pessoa começa a entrar no caminho da espiritualidade, assim, entender como é que funciona isso, tá? O que a gente chama ali de neutralidade é quando a pessoa começa a ficar desapegada, é quando ela começa a achar que ela não precisa provar nada para ninguém, quando ela se sente mais segura, sabe? O momento que a pessoa se esforça mais, assim, tipo, para ser feliz, acredita que é possível ser feliz, tá? A disposição, ela tem a ver com aquilo que a gente chama de colocar em prática as nossas ideias, ter energia, e aí a pessoa não fica mais caindo lá para baixo. É o que a gente chamaria de boa vontade, vamos dizer, tá? Quando a gente fala de aceitação, a gente está falando de mudança verdadeira, quando a pessoa se libera de crenças que são antigas, quando a pessoa consegue fazer as metas, planejar, se entender como uma pessoa individual, que ela tem um caminho dela, então ela não está mais muito preocupada com as pessoas. Parece um negócio meio estranho, né? Vou deixar de me preocupar com as pessoas, não é isso. Você continua servindo ainda mais do que antes, tá? Mas você se coloca assim,
de perdoar, de não ver mais problema, né, na maneira como as pessoas se relacionam, tá? Eu aceito as coisas como são. Sabe quando você olha para alguém e fala, ok, eu aceito, né? Como é que eu posso mudar uma coisa que não sou eu? Eu sou responsável por mim, eu não posso mudar a realidade como ela é. Então, essa é uma fase de muita evolução, quando a gente entra na aceitação. Quando a gente fala de razão, contemplação, o Hawkes, ele vai dizer que essa é a faixa dos mestres, assim, sabe? Em que as pessoas não sofrem mais por causa de coisas externas, de coisas que não dizem respeito a ela. Então, e que ela consegue perceber que todo mundo é uma coisa só, ela consegue ver que, assim como se diz, que o mundo está conectado, né? Que as pessoas estão conectadas. E aí a gente vem à fase do amor. A fase do amor não tem nada a ver com amor-paixão, né? A gente está falando de um amor que é um amor incondicional. É você amar os outros seres, né? Que estão no planeta, independente do que eles são, independente do que eles são, independente do que eles fizeram, porque você só consegue ver o divino em cada situação, né? E aquilo que não é divino faz parte da evolução do outro e você nada pode fazer, né? Você só resolve aquilo que está diante de você e que você tenha como servir e resolver. Então, essa motivação pura para viver, né, e amar, né, as situações, nas pesquisas, né, do Hawkins, ele diz que é uma em cada 250 pessoas, vamos dizer, né, até que é um número considerável, né. Então, assim, nesse estado de vibração, de amor, é que quando os milagres acontecem, as pessoas ficam com um estado de cocriação muito forte, que é conseguir ter as coisas que elas querem, né? Conseguir fazer vibrar as suas metas e elas se transformarem. Porque ela te coloca numa ressonância de plenitude, numa ressonância de abundância, né? A abundância, ela tá aí, ó. Ela tá nessa faixa aí, ó. Quando a pessoa começa a ter amor incondicional, ela entra nessa frequência da abundância. Abundância é quando tudo que você precisa vem para você. Você já conhece pessoas assim, abundantes, que elas só ganham? Tem gente que é tão abundante que é capaz de ficar sem trabalhar um ano e nunca ter precisado de nada. As coisas chegam. Uma coisa chega, alguém traz, o outro faz. Quando ela vê, é uma abundância imensa, né? Na vida. A alegria tá acima. A alegria, ela é considerada assim, quando uma pessoa tem uma felicidade inabalável, sabe? É um estado maior de consciência, assim, né? Do que o ego pode atingir, assim, que a pessoa pode alcançar. Quando a pessoa tem um desapego mesmo com a vida, sabe? Ela é feliz independente de qualquer coisa, porque é um estágio muito avançado de espiritualidade. Esse estágio, né, que é chamado alegria divina, é uma ferramenta da mesa radiônica, por exemplo, que é você levar a frequência para a pessoa chegar próximo disso. Dependendo de como a pessoa está, ela sente esse impulso, né, de hertz chegando nela, né, de mudando. Por isso que algumas pessoas sentem muita diferença quando fazem isso. A paz é uma transcendência total, né? É um nível alcançado por uma pessoa em 10 milhões, de acordo com as pesquisas deles. Assim. E a iluminação é quando a pessoa se sente una com o todo, assim, ela não se sente separada, assim, ela se sente em plena... É o fim do individualismo. Vocês percebem quando a gente está chegando na iluminação? Quando a gente escuta falar, né? Ah, o fulano é um iluminado, vocês já viram isso? Ah, Buda é um iluminado. Então, óbvio, são muitas poucas pessoas que atingem esse estado. Hoje, acho que eu tenho como dizer quantas, né? Porque essa pesquisa até é antiga, né? Essa pesquisa. O planeta está em franco desenvolvimento, principalmente espiritual, energético, né? O planeta Terra está. Então, não dá muito para dizer exatamente o que é. Essa consciência maior, que é o estágio, né, de maior consciência elevada, né, do que você vê o mundo como ele realmente a consciência, a superconsciência, vamos dizer assim, né? Olha só, 1000 Hz. Então, todas essas emoções, elas podem ser medidas. O que estou querendo dizer para vocês? Que quando a gente pensa algo, o nosso pensamento, a gente não vê que ele é invisível, mas ele emite uma onda também, uma onda com frequência baixa ou alta.
E essa onda, ela influencia as químicas do nosso cérebro e elas produzem uma emoção, ela influencia o nosso corpo emocional. E aí que tá a questão, né? Porque a gente vai ficar oscilando. Vocês já tiveram a sensação de oscilar nesse prédio? Ah, de manhã eu tava sentindo tristeza. Nossa, à tarde eu tava totalmente orgulhosa. Nossa, no outro momento eu senti que eu tava ali com tudo, positivo. Essa oscilação, a gente tá falando dela num nível mais superficial. E ela tem a ver com isso daqui, ó. Esse é o desenho do que seria o nosso corpo emocional. Ele é colorido e a predominância de cor dele tem a ver com a frequência emocional que a pessoa está vibrando. Então, vocês observam que tem os chakras fazendo a troca da emoção, por isso que a emoção atinge os órgãos do corpo, porque tem essa troca o tempo inteiro. Então, se eu tenho uma frequência muito negativa e muito baixa, essas cores somem. Essas cores somem. Algumas cores, elas desaparecem do nosso corpo emocional. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai desequilibrar o nosso corpo físico, desequilibra os outros também, né? Então, a gente pode sair de uma emoção e ir para outra quando a gente faz limpeza emocional, quando a gente se livra de lixos mentais. Existem muitas formas da gente equilibrar, fazer equilíbrio emocional. Mas essa primeira fase que eu estou falando aqui para vocês é só para que vocês entendam como isso acontece cientificamente, que a gente está falando de hertz do corpo, tá? Então, assim, se a gente sente que tem uma emoção que está negativa, a gente tem que enviar comandos para nós, para essa nossa inteligência corporal. E se a gente percebe que a gente está vibrando positivo, a gente tem que agradecer. A gratidão, ela aumenta a frequência do corpo. Vocês já viram isso? Por isso que as pessoas, como se diz, elas estudam tanto formas, né? Por exemplo, alguns mantras que eu repito algumas coisas, que aí eu fico com gratidão, e aí a gratidão eleva. Esse corpo emocional, eu tô mostrando ele para vocês, porque, assim, algumas pessoas acham que elas não têm controle disso. Eu tava aqui, tudo bem, aí veio meu vizinho e falou um monte de bobagem para mim, eu fiquei totalmente com raiva, entendeu? Por culpa do meu vizinho. E isso não é verdade, né? Esse corpo, ele pertence a nós e ele tem uma vibração e uma importância tão grande que ele é capaz de atrair e repelir as mais diversas coisas, né? Como eu disse, no andar que eu tô, eu vou atrair ou repelir, né? Vocês vão lembrar, talvez, disso, né? Que algumas pessoas lembram do filme Segredo? O Segredo dizia assim: o seu pensamento atrai as coisas. Então, é só você pensar, você se sentir já vivendo isso, que isso vem para você. Aí, algumas pessoas experimentaram, tiveram resultado, outras não entenderam o que é. Essa discussão sobre você atrair o que você quer, ela é muito comum, assim, da gente escutar isso, algumas pessoas não dão atenção. E por que acontece, na verdade, não é o que você pensa, é o que você sente? Porque, assim, o pensamento, ele vai atrair o que foi emitido. Então, lembra que eu falei que forma uma carga elétrica? O pensamento, ele forma como se diz, esse impacto dentro do cérebro para formar a emoção. E aí, a emoção começa. Então, vocês percebem que o que eu penso sobre as coisas é que vai fazer a emoção vir ou não? Vocês já passaram por situação que vocês falaram, é verdade, aí eu vou parar de pensar assim, e aí vocês param de ter determinada emoção? Então, nosso controle emocional, ele está ligado ao nosso controle de pensamentos. E os nossos pensamentos são viciados. Toda vez que a gente vê uma coisa, vê um gatilho, a gente pensa. Então, isso é a reforma íntima, é eu ter consciência para começar a cuidar da maneira como eu embarco, do que eu penso, do que eu aprendi, porque às vezes a gente aprendeu coisas muito limitantes que fazem a gente ter determinada emoção. Então, você faz aquilo até meio como obediência, assim, tá? Então, o seu pensamento, ele dispara uma informação e um comando. E aí vem a sua emoção, que não tá ligada ao seu pensamento, mas ela é que magnetiza, ela tá ligada ao nosso cardíaco, e ela magnetiza
aquilo que a gente estava sentindo emoção. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente atrai o que a gente sente, não só o que a gente pensa. Algumas pessoas ficam pensando, nossa, eu quero isso, nossa, eu já me vejo tendo isso, eu vou ter isso. Não, já está feito, já vou ter, mas não tem emoção. Então, é a emoção que faz com que a gente fique na frequência daquilo e aquilo seja atraído para a gente. Então, olha a seriedade. É por isso que tem tanta gente que ensina coisas assim, do tipo, ser rico, coisas que você pode fazer para ser rico. Por exemplo, você pega ou visualiza uma nota, agora de 200, né? E aí sente o cheiro da nota, assim. O que você sente se você tivesse várias notas de 200 na mão, né? Você ia sorrir? Então sente isso. A pessoa fala, nossa, que coisa de maluco, né? Quem é que faz isso? E aí algumas pessoas fazem e acontece aquilo que elas tiveram de emoção. Então imagina a gente diariamente sentindo medo de alguma coisa e vibrando essa emoção forte. Então essas coisas estão acontecendo com a gente. E a gente fica num looping de situações da nossa emoção. Eu vou mostrar a última tela aqui. Isso que eu estou mostrando para vocês agora, ela é como que a emoção atinge cada órgão corporal. Essa informação é uma informação da medicina chinesa. Então, ela diz assim, a emoção medo. A emoção medo, ela afeta o rim. Todas as pessoas que vibram, que já têm um costume de medo, elas vibram, elas acabam tendo problemas no rim. O que isso causa, né? Essa emoção causa emocionalmente e mentalmente. A pessoa fica paralisada diante da vida. Então, as pessoas que têm muito medo, elas travam. Elas param de evoluir, né? De ir para frente. Fisicamente, isso traz problema urinário, ósseo, fobia, autoestima. Essa é a maneira como a medicina chinesa interpreta situações que ocorrem e que fazem a pessoa precisar, por exemplo, circular determinadas energias no corpo, né? Então, eles usam a acupuntura, tá? A raiva atinge o fígado, que chama de euforia, né? Ela atinge o coração. A euforia é um sentido acelerado, né? De alegria, que é a ansiedade, manias, e causa consequência física também. A pressão alta, a insônia, transtornos de sono, a preocupação, o baço, o pâncreas, que aí emocionalmente traz para a pessoa obsessão, né? Ficar muito obcecada com coisas, rigidez, excesso de ideias, falta de foco, mente confusa. Essa emoção acaba trazendo problemas nessa área e traz má digestão, dor de estômago, aumento de peso, e a tristeza no pulmão, e trazendo problemas respiratórios. Eu mostrei essas imagens, eu vou tirar isso aqui, tá? Encerrando aqui, interrompendo aqui. E quando eu quis explicar cada uma, porque, olha, eu vou te dizer, é importante a gente entender o porquê que essas emoções são tão negativas, né? E eu vou dizer, as emoções, quando a gente vivencia elas ficam guardadas, 95% de tudo fica guardada no nosso inconsciente. Então, é algo que não é tão fácil de ser acessado, né? Esse despertar de consciência para o que a gente é, e esse controle de emoções é o que faz a gente dar um salto quântico espiritual. Não sei se vocês conseguiram perceber, tá? O quanto que isso faz a gente saltar mesmo, né? Saltar é ter com menos frequência essas emoções que não são tão benéficas, né, para nossa saúde física, nem emocional, nem espiritual, né? Alguém falou que eu acertei, que a raiva hoje está por conta do vizinho. Gente, fogo, né? É isso mesmo. Eu vou. Então, por aqui.
A Viviane perguntou que tipo de comando eu dou para o corpo. Gente, a gente tem a ideia que a nossa mente pensa e que só a nossa mente pensa. Cada célula nossa, cada pensamento nosso, tudo isso tem consciência. O dar o comando é dar o comando mesmo, como você daria para uma criança ou, sei lá, para alguém que estivesse do seu lado, sabe? Você ordenar que aquilo não esteja mais ali, que não é necessário. Essa é uma forma, a forma mais direta, né? De eu dar um comando, né? Obrigada, Aline. A minha ideia é que vocês entendam o conceito que tá por trás disso, tá? Para que vocês cuidem. Aí vem assim, tá, como é que eu cuido, então? Como é que eu faço? Porque na hora, na hora de uma raiva, você não consegue pensar nada. Até se alguém vier te dar uma ideia, essa pessoa acabar de se dar mal, né? A gente até espera uma pessoa que tá com raiva melhorar, você dar uma ideia, né? Para ela melhorar a frequência. Mas a questão é que se eu entro em contato com elementos de alta frequência, o que acontece? O meu corpo, que faz troca o tempo inteiro, sobe a frequência, entende? Se meu corpo subir a frequência, ok. Se meu corpo subir a frequência, eu saio daquele estado que eu estava. Então vamos pensar assim, o que é que tem frequência? Tudo tem frequência. Então, quando eu falo assim, gente, toma um banho de manjericão para sair disso. A pessoa fala, nossa, né? O que será que tem um banho de manjericão? Né? Isso isso é magia. Magia é tudo aquilo que a pessoa não sabe a explicação científica ainda. Tá? A física quântica explica por que o manjericão. Não tem nada de religioso nisso. O porquê que a pessoa altera a vibração dela quando ela entra em contato com uma planta de altíssima frequência. Então, todos os elementos da natureza têm altíssima frequência. Então, a gente entra em contato com eles e a nossa frequência altera, né? Os cristais alteram a nossa frequência. Alguns sons... vocês vão entender melhor agora quando eu falar por exemplo, de solfejos. As pessoas que fazem tratamento comigo sabem que eu sempre dou solfejos para elas escutarem. Solfejos são sons musicais. Alguns têm música junto e o solfejo no final, vibrando numa frequência. Aí você escuta aquilo por meia hora, você não sabe explicar, mas a sua frequência subiu. Então, a gente precisa ser muito cuidadoso com a nossa frequência e perceber quando nós descemos, para que a gente se recupere rapidamente. Com o tempo, o que acontece? A gente começa a perceber mais rápido, tá? Porque a minha frequência tá baixa, não é que eu falei? Eu vou atrair todo mundo tudo, vivo, morto, não importa. Tudo que tá na mesma frequência. Então, a gente tá o tempo inteiro vivendo com várias dimensões junto com a gente. Então, por exemplo, nós estamos em terceira dimensão, planeta Terra, matéria, estamos encarnados. Os espíritos, as pessoas que estão encarnadas e que agora só têm o corpo sutil, elas estão em quarta dimensão. Mas elas também têm frequências. Então, você pega, por exemplo, um espírito, que chamam de obsessor. Tem uma frequência muito baixa, porque ele acredita em vingança, ele tem raiva, né? Ele tem uma frequência. Dependendo de como eu fiquei, aí ele me viu. Aí ele fala, que legal, então vamos ficar por aqui, né? Então, quando a gente mantém a nossa frequência alta, a gente percebe que algumas coisas não chegam na gente. Elas não chegam simplesmente porque a gente subiu para o 20º andar. Então, no 20º andar, a gente vai colocar em prática aquilo, por exemplo, que está na Bíblia, que você... eu falo aqui, que eu vou lembrar o jeito certo, mas que 1000 cairão ao seu lado e não sei quantos à sua esquerda e não acontecerá nada com você. Por quê? Isso é tudo quântico. A gente está falando só de frequência. Quando eu falo quântico, nós estamos falando de ondas. Isso é tudo onda. Em que onda você está vibrando? Então, a Adriana, né, como disse, acordei triste, fiquei irritada, né, e agora eu tô... ela falou, hoje eu tô nesse momento, acordei triste, agora eu tô muito irritada. Então, a Adriana precisa fazer algo para ela não dormir assim. Dormir de frequência baixa, a gente fica muito vulnerável, né? Durante o sono acontecem muitas coisas que a gente não tem controle, né? A gente desdobra, faz desdobramento do corpo sutil, e aí deixa fácil, né? Para aquilo que está em baixa frequência também. Então, praticamente tudo que a gente tem dessas ervas, elas são de altíssima frequência.
algumas tiram a gente de determinadas situações, né? Eu falo do manjericão, para comprar um manjericão junto com a alface da semana, porque eu não tenho que esperar ficar ruim, sabe? Eu vou me cuidando, eu estou falando de uma coisa bem simples, tá? Existem várias outras formas da gente fazer isso, né? Uma pessoa que medita regularmente, ela já sobe essa frequência, tá? Ela não precisa fazer mais nada, ela mesma se eleva. Então, por isso que a meditação, ela é tão importante, ela é tão falada, e um monte de gente diz assim, eu não quero, né? Ah, eu não consigo. A gente ainda vai fazer um dia uma aula de meditação, porque tem umas técnicas muito legais para as pessoas aprenderem, eu quero ensinar para vocês, tá? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para aproveitar para eu responder. Tá, bastante. Banho de manjericão. Banho de manjericão é sensacional. Você fala, ai, nenê, tá chato. Põe uma xícara de chá de manjericão bem forte na aguinha do banho, pronto. Reequilibra o nosso eletromagnetismo, né? Algumas pessoas usam sal grosso, né? Sal grosso, ele tira tudo que não pertence a gente, mas ele não energiza a gente. A mesma coisa, por exemplo, quando quem vai limpar pedras, deixa só no sal grosso, a pedra, ela desmagnetizou. Ela tirou aquilo que estava denso, né? Ela ioniza, mas ela não energiza. Então, por isso que você tem que colocar em lugares que ela vai energizar, numa terra, um pouquinho na chuva, na lua, e aí isso tudo vale para a gente, né? Que a gente vive muito no automático e recebendo um monte de influência de energia baixa, tá? Quem está aqui hoje sempre vai lembrar o que quer dizer energia e hertz, que você nunca vai escutar. Mas hoje vocês escutaram bem para vocês entenderem o fundamento disso, tá? Estou perguntando se a live fica gravada. Eu deixo até domingo e depois eu retiro. Então, é como eu disse, essa aula aqui é para o pessoal que se compromete para estar aqui presente e para assistir nos dias seguintes, né? Que for, tá certo? Eu vou colocar aqui para vocês, vou pôr no link, para quem está aqui, mas não está fazendo parte do grupo para ser avisado a aula, então eu estou colocando, basta vocês clicarem nesse link que está aqui, ó,